Próxima questão. Então, basicamente, toda essa parte aqui da frente do carro, ela é feita para ser facilmente amassada. Isso é proposital por uma questão de segurança. Ah, professor, mas o carro fica frágil. Pessoal, o que importa não é o carro, né? O carro é um bem material. O que importa é a integridade dos ocupantes ali dentro do carro. Então, o carro ele vai se amassar facilmente, ele tem que se deformar facilmente para a sua segurança. Então, os carros chiques, mais caros, eles não são mais rígidos por serem mais caros, né? Muita gente pensa nisso, né? O carro que é uma marca melhor, mais caro, etc., tem mais segurança, ele vai ser mais duro. E é o contrário, tá? Todos eles, inclusive os mais caros, os mais chiques, tem que ter essa parte facilmente deformável. Então, considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro... Pessoal, vou fazer uma crítica aqui de leve nessa questão, tá? O ideal, a melhor resposta para essa pergunta é dizer que a deformação aumenta o tempo de colisão. A gente costuma explicar isso aqui através do teorema do impulso. Teorema do impulso. Prof, o que diz esse teorema do impulso? Que o impulso resultante corresponde à variação da quantidade de movimento. E nesse impulso resultante, você tem aqui o produto da força resultante pelo intervalo de tempo. Isso é igual a massa vezes velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Como a sua velocidade final tem que ser zero, já vou zerar aqui esse termo. A gente está falando de uma colisão, certo? Uma colisão você tem que chegar até o repouso. E agora o tempo eu vou passar dividindo. Vai ficar que a força resultante é igual a massa vezes a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui? A força vai ser tão maior quanto maior for a velocidade inicial do carro e, claro, do passageiro, do motorista. Mas isso não está sendo questionado na questão. É claro que se você bate muito mais rápido, você vai ter uma força de impacto muito maior. O que está sendo colocado é o tempo dessa frenagem, é o tempo da colisão. Se a colisão for uma batida seca, rápida, dura, você tem um curto intervalo de tempo para frear. E nesse curto intervalo de tempo, a força necessária para essa frenagem também vai ser muito elevada. Então imagina um carro que não deforma e um carro sem airbag. Um carro duro e que não tem airbag. É a pior situação, tá? O carro vai parar de uma vez, você por inércia continua se movendo e vai bater de cara ali no volante ou no painel do carro. E vai ser uma força enorme, né? Provavelmente você não sobrevive. Agora, com esses dois sistemas de segurança, professor, quais são eles? O carro ser deformável e ter airbag, esses dois juntos fazem com que o tempo de colisão seja muito maior. Então o carro ele vai sendo todo amassado, ele vai se deformando. Aí depois quando você começa a bater ele a cara no volante ou no painel, o airbag infla e você consegue também prolongar o tempo de colisão. Então todo esse tempo maior de colisão faz com que a força resultante do impacto seja menor. Pronto. O ideal é que tivesse uma alternativa falando sobre isso. Por que que isso ajuda, né? Por que que tem a deformação da estrutura do carro? Opa, com licença, deixa eu atrapalhar seu vídeo aqui rapidinho para te dar um aviso mega importante. Dia 18 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou abrir a Black Physics, a melhor plataforma de física pelo menor preço de 2025. Para de sofrer com a física e vem aprender física de verdade. Te espero lá. Por que que isso ajuda, né? Por que que tem a deformação da estrutura do carro? Para prolongar o tempo de colisão e com isso reduzir a força do impacto. Porém, nenhuma alternativa fala sobre isso, então a gente tem que ver qual outra que também faz sentido, que também pode ser usado para explicar, apesar de que, na minha opinião, isso não é tão correto assim, né? Tipo, não é a melhor explicação para essa questão. Então, letra A, aciona os airbags do veículo. Não, isso não é verdade. O carro poderia ser duro e ainda assim ter um sensor para acionar rapidamente o airbag do veículo. O airbag, pessoal, ele é acionado por uma questão de desaceleração. Então, quando o carro sente uma desaceleração muito intensa, o airbag é acionado.
não depende de deformar ou não deformar a parte da frente do carro, tá? Então, letra A não é correta. Letra B, absorve a energia cinética do sistema. Perfeito, perfeito. Essa daqui vai ser a nossa resposta, apesar de não ser a melhor resposta de todas. Vamos entender o porquê que isso realmente diminui, né? Diminui o risco da colisão, porquê que isso aumenta a segurança dos passageiros. Pessoal, se o carro for duro, né, se o carro não deformar, o que acontece é, ele vem, bate aqui nessa estrutura, ele bate e volta. Igual qualquer objeto, né, jogado contra a parede. Você pega a sua caneta agora, joga na parede, por não ser deformável, essa caneta vai bater e vai voltar. Então, nessa batida mais dura, o objeto bate e volta. Nessa de bater e voltar, você tem uma maior variação da quantidade de movimento. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esse delta aqui? Se você bate e volta, um desses valores será negativo. Você pode pensar que esse valor é negativo ou que esse valor é negativo, tanto faz. O que importa é que você vai acabar somando esses dois termos, tá? Esses dois termos vão acabar somando. Ou ambos serão positivos, ou ambos serão negativos. O que acaba terminando numa soma de valores negativos. Ou seja, se você bate e volta, você acaba aumentando essa variação da quantidade de movimento. E se você aumenta essa variação, você aumenta o impulso resultante. Logo, tem que ter mais força resultante por conta dessa colisão. A força de impacto vai ser ainda maior. Aí qual que é a ideia? Na hora que você absorve a energia cinética, por conta da deformação da lataria do carro, você impede que ele bate e volte, né? Você absorve a energia cinética do sistema. Então ele bate, deforma e termina parado, termina em repouso. Toda essa energia que voltaria na forma de energia cinética foi absorvida ali na colisão, o que realmente ajuda a reduzir essa força de impacto. Vamos olhar agora as outras alternativas. Letra C, consome a quantidade de movimento do sistema. Pessoal, isso não está certo. Nem faz muito sentido falar que consome quantidade de movimento, mas ainda assim, no texto, olha só o que ele diz. Ele fala que o carro, os seus ocupantes e também o muro da figura, tudo isso constitui um sistema isolado. E o que a gente sabe sobre sistema isolado? Qual que é a consequência de um sistema ser isolado? É justamente a conservação da quantidade de movimento. Ponto, acabou. Então o próprio texto afirma aquilo ali no enunciado para você poder descartar a letra C. Se o sistema está isolado, não é possível mudar a quantidade de movimento. Eu não gostei muito dessa alternativa, apesar do próprio texto explicar que ela não está certa, porque não tem como falar que o muro, junto com o carro e os passageiros, é um sistema isolado, pessoal. Não faz muito sentido isso não. Por quê, prof? Porque o muro está preso na terra, no chão, no solo. Então como é que você vai me falar que esse muro, o carro e as pessoas constituem um sistema isolado? É claro que quando o carro bate no muro, o muro vai continuar parado. Então teve uma variação da quantidade de movimento? Teve, com certeza. O chão, a terra, o solo vai interferir nesse sistema e vai, de certa forma, consumir a quantidade de movimento. Então ficou uma coisa assim, o texto fala uma coisa e assumindo o que o texto diz, a letra C tem que ser de fato descartada, mas que na prática não faz muito sentido, tá? Até porque, pensa comigo, se fosse um sistema de fato isolado e a gente não tivesse essa variação da quantidade de movimento, na hora que o carro bate no muro, o muro tinha que sair voando para frente, rolando ali, deslizando. Não é isso que acontece. O muro continua parado ali, pregado no solo, né? Pregado na terra. Então, poxa, é aquela questão que infelizmente o Enem deu uma vacilada, mas a gente segue o texto, né? A gente segue o texto, ele foi bem claro ali no enunciado que era sim para considerar um sistema isolado. Para ser de fato um sistema isolado, ele deveria falar o que então, prof? Que o planeta Terra, o carro e os ocupantes constituem um sistema isolado. Porque esse muro está preso no solo, então na hora que o carro bate, vai transferir, de certa forma, né, a sua quantidade de movimento para a Terra. Ah, professor, então a Terra vai girar mais rápido? Basicamente não, né? Porque a massa dela é gigantesca. Mas, teoricamente, essa quantidade de movimento foi para a Terra e para o carro também, porque ele gira junto com a Terra. Enfim, não gostei muito dessa alternativa. Letra D. Cria uma barreira de proteção para seus ocupantes. Essa aqui com certeza não, né, pessoal? Com certeza não. Então quer dizer que ele vai bater, que tá tudo bem, né?
ele bater aqui a cara dele na lataria do carro, que foi deformada, né? Se fosse tudo bem, é melhor ele bater no muro, então, logo, né? Se fosse para formar uma barreira de proteção, o próprio muro já é uma barreira de proteção, né? Não faz sentido. E letra E, diminui a velocidade de massa do centro de massa do sistema. Então, de novo, temos aqui a questão do sistema isolado, tá? Uma vez que ele falou que o sistema é isolado, não há variação da quantidade de movimento. É a mesma coisa da letra C. Se não vai mudar a quantidade de movimento do sistema, não tem sentido falar que vai reduzir a velocidade do centro de massa do sistema. Apesar de que, mais uma vez, o solo está preso na terra, ele não vai sair do lugar, o carro tem uma certa velocidade e vai terminar parado, então pensando que o sistema, na verdade, não é isolado, teria sim essa redução da velocidade do centro de massa. Mas ainda assim, pessoal, a C e a E podem ser eliminadas, apesar dessa pequena contradição do texto com a situação real, porque ainda assim elas não explicam essa segurança a mais, né? Essa segurança da deformação. Então, apesar de eu ter achado bem estranho a letra C e a letra E, mesmo pensando que vai ter sim variação da quantidade de movimento, que vai ter sim uma redução da velocidade do centro de massa, isso ainda não é o que melhor explica a maior segurança devido a essa deformação. Então, mesmo assim, eu ficaria com a letra B de bola. É aquela coisa, né? Questão mal feita, mas dá para passar pano, o gabarito tá claro, não tinha como ficar em dúvida em relação ao gabarito, porque o que melhor explica é sim a letra B de bola.